Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui. Na última aula nós começamos a falar da parte teórica de eletroquímica, né? Que é a parte da química que estuda as transformações químicas em elétricas ou vice-versa, né? Então nós vimos que pode ser transformada uma reação química em energia elétrica através de uma pilha, se acontece espontaneamente, ou energia elétrica em energia química, em reação química, que no caso seria não espontânea e a eletrólise. Então nós vamos fazer exercícios hoje, né, sobre esse assunto. Então, as relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas, né? Então eu acabei de falar, né, a termoquímica estuda o calor das reações, né, cinética, velocidade, o equilíbrio, né, entre as reações, e ebuliometria é a parte de onde nós vemos quando a água, por exemplo, que ferve normalmente a 100 graus, ela vai ferver numa temperatura maior ou menor, dependendo das condições. Ok? Então, nas propriedades coligativas, lembrei que eu queria falar na letra E, são as propriedades coligativas. Então, a resposta número 1, letra B, eletroquímica. Questão número 2, nós temos uma pilha, a pilha de cobalto com ouro, quer dizer, um eletrodo de cobalto, outro de ouro. Aqui é uma representação de pilha, tá? Aqui mostra uma pilha, o cobalto sendo oxidado, tá vendo? O cobalto 0 virando cobalto mais 2, quer dizer, aumentou. Essas duas linhas paralelas aqui representam a ponte salina e o ouro sendo reduzido de mais 3 para 0. É isso que acontece realmente, né? Porque o ouro ele tem a tendência maior de ficar na fase reduzida do que o cobalto. Então, quais as semi-reações? Então, o cobalto ele perde 2 elétrons e se transforma em cobalto mais 2, quer dizer, a semi-reação de oxidação. E o ouro ele ganha 3 elétrons para se transformar no ouro 0. Então, semi-reação de redução. Agora, note você que os elétrons que o cobalto está perdendo não são suficientes, né? Porque aqui são 2 elétrons, aqui 3. Então, para que eu faça a reação global, eu tenho que igualar esses elétrons ali para eu poder cortar. Então, vou multiplicar os dois, né? As duas reações, a primeira reação por 3, para ficar 6 elétrons aqui, e a segunda reação por 2, para ficar 6 elétrons aqui. Então, vai ficar assim, ó. Só que tem que multiplicar todo mundo, né? Então, ali, multiplico por 2, olha lá, agora eu vou conseguir cortar elétron com elétron e vou somar o restante do jeito que está. Então, aqui eu tenho a reação global. E essa reação global, ela diz exatamente o que está acontecendo na pilha, né? O cobalto sendo oxidado e o ouro sendo reduzido, a reação global. Então, os elétrons que o cobalto perde, o ouro ganha e esses elétrons passam por um fio condutor, onde nós temos uma pilha. Quem sofre oxidação? Aqui já está dizendo bem claro, né? O cobalto sofrendo oxidação, porque aumentou o NOx, e o ouro sofrendo redução, porque diminuiu o NOx. Então, quem sofre oxidação é o cobalto, quem sofre redução é o ouro mais 3. Qual o eletrodo positivo ou cátodo? O eletrodo positivo é aquele que sofre redução, o cátodo é aquele que sofre redução, então é o ouro. O eletrodo negativo, o ânodo é aquele que sofre oxidação, quem sofre oxidação é o polo negativo, então é o cobalto. Qual eletrodo será gasto? Então, como o cobalto ele vai ser oxidado, tá? Então ele vai perdendo massa, o eletrodo de cobalto vai perdendo massa, porque o cobalto 0 vai virando cobalto mais 2. E qual eletrodo terá sua massa aumentada? O ouro que está em solução vai virando ouro 0. Então, aquele eletrodo de ouro vai ganhando massa, vai ficando mais gordinho lá. Então, é o ouro. Questão número 4. O polo onde saem os elétrons em uma pilha é. Então, nós vimos, né, que o polo que saem os elétrons é aquele que sofre oxidação. Quem sofre oxidação perde elétron para o outro eletrodo, né, para o outro polo. Então, o polo que sofre de onde saem os elétrons é o ânodo. Por quê? Porque no ânodo é onde acontece a oxidação, o cátodo é onde acontece a redução. 5. Nós temos aqui, o esquema abaixo ilustra uma célula galvânica pilha, ressaltando o sentido de movimento dos elétrons. Então, aqui nós temos os elétrons saindo do zinco, chegando no níquel. A ponte salina aqui, onde nós temos o equilíbrio das cargas, nós temos um voltímetro,
Então, de onde saem os elétrons é onde acontece a oxidação, certo? E onde chegam os elétrons é onde acontece a redução. Oxidação, ânodo, redução, cátodo. Então, vamos lá para as perguntas. Qual dos eletrodos é o ânodo? Então, como o zinco ele está perdendo elétron, o zinco zero está virando zinco mais 2. Então, como aqui está acontecendo a oxidação, é o ânodo. E o cátodo é o níquel, onde está acontecendo a redução. Então, ó, ânodo, zinco, cátodo, níquel. Qual dos eletrodos é o polo negativo? O polo negativo é onde acontece a oxidação, no eletrodo de zinco. Polo positivo é onde acontece a redução, polo onde está o níquel. Qual a espécie química que sofre oxidação e que sofre redução? Zinco está perdendo elétron, sofre redução, o zinco zero se transforma em zinco mais 2. E o níquel está sofrendo redução, está ganhando elétron, então o níquel mais 2 está virando níquel zero. Qual a placa que sofre corrosão? A placa que sofre corrosão é aquela que sofre oxidação. Então, o zinco zero virando zinco mais 2. Placa de zinco é onde sofre a corrosão. Qual a placa em que se deposita sólido? Então, ó, o níquel mais 2 vira níquel zero. Ele vai depositando aqui, ó, no eletrodo de níquel. Também ele vai se depositando aqui, vai ficando mais gordinho aqui. Então, deposita-se sólido, porque o níquel mais 2, que está na solução, vira níquel zero, que é o próprio metal. Equação é sempre reação anódica. Então, ânodo, o zinco perde 2 elétrons, se transforma em zinco mais 2. Equação da reação catódica, o níquel mais 2 ganha 2 elétrons, se transforma em níquel zero. E a equação global, basta somar as duas semi-reações. Como ali, ó, os dois são 2 elétrons, eu consigo cortar, não preciso multiplicar nada. E eu tenho a reação global, onde mostra o zinco se oxidando e o níquel reduzindo, e o elétron passando, ó, por esse fio condutor aqui. Ok, pessoal? Terminamos essa primeira bateria de exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.